e graça, irmãos. Os pontos de vista pelos quais as pessoas nos julgam. Vamos analisar sobre isso? Quais são os pontos de vista pelos quais as pessoas nos julgam? Pelo menos os que normalmente elas usam. Quais são esses pontos de vista? Vamos analisar um pouco sobre isso. Eles nos analisam, nos julgam as pessoas, no geral, através do primeiro ponto de vista. Vamos ver, Evangelho, São João, capítulo 1, versículo 45. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Passagem linda. Irmãos, aqui está falando quando Felipe chama Natanael para conhecer a Jesus. Natanael diz: porventura viria alguma coisa boa de Nazaré ou da Galileia? Tá? Ou seja, as pessoas nos julgam através do ponto de vista da nossa origem. Onde nasceu, de onde veio, quem é ele? Poderia vir alguma coisa boa de onde ele veio? Mas quando Jesus revela o mistério e diz para Natanael: ó, antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Na hora. Alguns historiadores dizem que Natanael foi abandonado quando criança debaixo de uma figueira. E era um segredo, era um trauma de infância que ele carregava que ninguém sabia. Então, quando Jesus diz: te vi eu estando tu debaixo da figueira, ele desmorona, porque Jesus mostra o maior segredo dele e diz que ele o viu. Essa é uma teoria. Outros dizem que Natanael estava debaixo da figueira antes que Filipe o chamasse, estava lá lamentando ou passando por algum momento de aflição, e Jesus também fala isso e ele fica totalmente dominado por essa fé. Ele acredita, porque ele estava só naquele lugar e Jesus disse: te vi eu estando tu debaixo da figueira. Independente da interpretação, a questão é que isso dominou a fé de Natanael, fez com que essa fé fosse encharcada por esse poder de Jesus Cristo. E realmente a fé dele se firmou em Jesus na hora, ao ponto de chamar Jesus de Rei de Israel. Ele reconheceu. Então, o primeiro ponto de vista pelos quais as pessoas nos julgam é do ponto de vista da nossa origem. De onde veio? Quem é? De onde nasceu? Onde nasceu? Onde ele nasceu? De onde ele veio e de onde surgiu? Para ele ser o que ele é. É assim. As pessoas querem nos julgar, querem tirar interpretações da nossa vida do ponto de vista da nossa origem. Dependendo de onde nós nascemos, somos. Dependendo de onde nós nascemos, não somos, não podemos, não fazemos. Esse é o ponto de vista pequeno da humanidade, sempre foi. Tá? E Deus nunca trabalhou dessa maneira. Deus sempre trabalhou ao inverso do que os outros pensam. Jesus nasceu na menor cidade de Judá, Belém. Tá? Então, da onde viemos, não importa. O que importa é onde vamos chegar. O segundo ponto de vista pelos quais as pessoas nos julgam é do ponto de vista familiar. Quem é a família dele? Quem é a parentela dele? Lembra quando Jesus começou a fazer a obra? E os evangelhos vão dizer que as pessoas diziam assim: mas não é esse o filho de José e Maria? E não estão entre nós os seus irmãos? Então, o segundo ponto de vista é do ponto de vista familiar.
Primeiro ponto de vista, origem. Segundo ponto de vista familiar. Quem é sua família, dependendo de quem é sua família, você pode, dependendo de quem é sua família, você não pode. Aí fica aquela questão que você só pode ser alguma coisa dependendo da família que você tem ou dependendo da família da onde você surgiu, achando que isso faz alguma diferença para Deus. Também não faz nenhuma diferença para Deus, porque Deus chama quem não é e faz ser, porque Ele é fiel. Tá? O próprio Jesus, se você seguir a genealogia de Jesus, você vai ver que ele veio de prostituta, ele veio de mulher que aos olhos da humanidade eram mulheres contaminadas, mulheres que pecaram. Jesus veio a partir de incesto. Sim, Jesus veio a partir de tudo isso e não deixou de cumprir sua chamada e não deixou de ser Deus. Amém? Deus abençoe você e vai analisando isso. Primeiro ponto de vista é o ponto de vista da origem. Segundo ponto de vista que eles nos julgam. A partir desse ponto de vista, é o ponto de vista familiar, com certeza. Segundo ponto de vista é familiar, que eu acabei de dizer, mas há outro ponto de vista, o terceiro, melhor dizendo, ponto de vista. Eles nos julgam do ponto de vista, e hoje talvez seja o mais encharcado no meio da sociedade, uma ditadura que hoje se tem, é do ponto de vista da aparência. Lembra o que diz em Isaías? Nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Então quer dizer, não é que Jesus não tinha beleza. Jesus tinha beleza física. Até pela genealogia de Jesus você vê que eram homens belos, homens muito bonitos, fisicamente falando, mas nenhuma beleza havíamos. Quer dizer, a aparência dele era simples. Então as pessoas não conseguiam ver nessa simplicidade beleza alguma. O mundo é assim. Se o cara tem dinheiro, o povo vê beleza. O cara pode ser o mais feio do mundo. O cara pode ser o mais horrível. Se ele tem grana, ele fica lindo. Se ele não tem dinheiro, ele é simples. Como Jesus era homem da roça, aí ele já passa a não ter beleza nenhuma, porque pode ver que a Bíblia diz, não víamos. Quer dizer, a gente não vê. Não quer dizer que a pessoa não tem beleza. É porque nós vemos somente o que queremos ver. Amém? Então as pessoas nos julgam do ponto de vista da nossa aparência. É simples, não é nada. É aparentemente humilde, não é ninguém. Assim é o ser humano que se engana muito. Então quando Jesus veio ministrando, falando quem ele era, o povo não creu. Porque o povo vem pela aparência julgar e tomar decisões e conclusões sobre a nossa vida. O último ponto de vista que eu quero falar, claro que talvez são muitos, além desses, mas o que eu consegui discernir assim de imediato foi pelo menos esses 4. O quarto ponto de vista pelos quais as pessoas nos julgam é do ponto de vista da procedência, da nossa procedência em relação a eles. Ao ponto de que, na verdade, eles querem que nós venhamos a proceder, a agir conforme eles pensam ser a melhor maneira, e não a maneira de Deus. Se você agir conforme eles pensam, se você proceder conforme eles querem, ou conforme eles deduzem ser algo para ser uma pessoa de Deus, aí sim, para eles você está aprovado. Dependendo como você procede, se você agir na verdade como Deus quer e não como a sociedade quer, você deixa de ser já homem de Deus para eles, porque eles querem que você proceda conforme eles pensam. E Jesus não. Você lembra lá na cruz? O que os fariseus disseram? O que o povo disse? Se ele descer da cruz agora, creiamos e creremos que ele é o Filho de Deus e que ele é quem ele diz ser. Ora, então Jesus vai ter que proceder conforme eles querem para provar alguma coisa para eles. E não é assim. Nós não precisamos provar nada para ninguém. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que proceder conforme aquilo que Deus quer para ele. E foi o que Jesus fez. O símbolo de obediência, o símbolo de aptidão ao Evangelho, o símbolo de amor à palavra, o símbolo de obediência a Deus e ao Espírito Santo, o símbolo de filho fiel. Tá? Então é isso que temos que entender. A nossa procedência tem que ser conforme aquilo que Deus pensa, conforme aquilo que Deus quer, planejou para nós, e não conforme o povo quer que nós procedamos. Aí fica esses 4 pontos de vista pelos quais as pessoas nos julgam. Eles nos julgam porque, dependendo como a gente procede, se for conforme Deus realmente quer,
e se for conforme o contrário do que eles pensam que tem que ser, você já deixa de ser uma pessoa de Deus, um homem de Deus. Para eles você já não serve mais, para eles você já não é talvez aquilo que você realmente é aos olhos deles, porque eles vão analisar conforme aquilo que eles querem analisar. Então o ser humano é assim. Então aí está os 4 pontos de vista pelos quais as pessoas nos julgam. Eles nos julgam através do ponto de vista da nossa origem, do ponto de vista familiar, do ponto de vista da aparência e do ponto de vista da procedência que eles pensam ou acham que nós temos que proceder. É isso. É isso que a gente queria passar para os irmãos, que Deus venha esclarecer mais para você. E não se importe com o que estão falando de você. Não se importe com o julgamento que estão fazendo com o seu nome, com a sua vida, tá? Porque as pessoas julgam, as pessoas deduzem, as pessoas opinam, as pessoas falam, mas somente tem certeza e sabe quem você é, Deus, tá? Deus sabe realmente quem nós somos. Então a opinião alheia não convém para nós, tá? Julgar, o povo sempre vai julgar, e com certeza esses são os principais pontos de vista pelos quais a sociedade, as pessoas costumam nos julgar, tá? Através desses pontos de vista aí. Mas o ponto de vista de Deus, não. A Bíblia diz que o ponto de vista de Deus é o coração. Lembra quando Deus manda Samuel ungir Davi? Até Samuel ficou ali sem acreditar que não era nenhum daqueles jovens formosos e preparados para a guerra que ele havia ali visto. E Deus fala assim: não olheis para a aparência, porque eu olho o coração. Então a maneira de Deus julgar é pelo coração. Não é nem pelo ponto de vista da origem, nem familiar, nem aparência e nem procedência humana, mas é através de um coração obediente, aonde nós chegamos e procedemos conforme a vontade de Deus e agimos conforme a vontade do Espírito Santo de Deus, tá? Então Deus vê o coração, que é a origem de toda a procedência, de toda a intenção, de toda a fé. Que Deus abençoe você, esclareça mais, e é isso que a gente queria passar para você. Analise, formule sua opinião e tire sua conclusão. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Um abraço.